tiver algum problema para fazer, vocês falam, a gente tenta resolver, tá? Deixa eu pôr para apresentar aqui. Entrou, já sei? Não. Bom dia, João. Bom dia, desculpa a demora aí. Não, tranquilo. Deixa eu só anotar teu nome aqui. Bom, pessoal, nós vamos continuar vendo a questão da população, tá? É um tema que nós ainda vamos trabalhar um pouquinho. Tá um pouco repetitivo, mas a gente tem que falar de todos os aspectos, tá? Que é muito importante. E aí hoje nós vamos falar mais especificamente da relação população urbana, população rural, tá? A população do campo e a população da cidade, certo? Então, tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Eu esqueci de perguntar. Sim. Beleza. Então, o que foi esse sinalzinho? Raul. Bom dia, Raul. Bom dia. Tô dando uns gritos aí, parece que tá meio rouco. Tô ficando meio rouco, não sei por quê. Também, né? Não pode fumar nessa idade, não, viu? Fumar é ruim para você. O policial já falou, mas sim, não consigo resistir. Então, pessoal, quando nós falamos da população, nós temos que pensar nisso, né? População urbana e população rural. O pessoal que vive na cidade, o pessoal que vive na zona rural, né? E aqui ele traz para nós aqui, lembrando, pessoal, que eu estou usando o material do livro didático, tá? Depois, se vocês tiverem o livro didático, vocês já vão poder usar ele. Não sei, estava para ser entregue, mas aí com toda essa questão da onda roxa, eu acho que deixou mais para frente. Se eu voltar, provavelmente devo entregar para vocês. Até lá, a gente segue aqui, só por aqui mesmo. Então, pessoal, nós temos aqui primeiro um gráfico que mostra para a gente a população urbana e rural entre 1950 e 2050. Nossa, professor, mas nós estamos em 2021, como é que eles sabem como que vai ser a população em 2050? É uma previsão, tá? Eles pegam como está sendo e fazem umas contas e tal, e falam, ó, se está sendo assim hoje, se continuar nesse ritmo, vai ser assim no futuro. Quer dizer que vai ser assim? Não, tá? Eles estão fazendo uma estimativa. Já que é assim, se manter dessa forma e tal, como está dessa forma já há algum tempo, provavelmente vai continuar. Então a gente mantém dessa forma, tá? Então pode ser que não seja assim, mas o mais provável é que seja, né? Amanhã pode ter uma guerra nuclear e o mundo acabar e tudo isso aqui não serve para nada, né? Então a gente não sabe. Então, ó, o que a gente vê? Nós temos aqui, ó, os anos, né, na parte de baixo da tabela aqui do gráfico, né, de 5 em 5 anos, de 50 a 2050. E a população em bilhões, né? Então, ali hoje nós estamos em 2021, ali aproximadamente 3, 4 bilhões de habitantes, né, no planeta. E duas linhas, a linha verde e a linha tracejada vermelha. A linha verde é a população urbana, a vermelha é a população rural. Então a gente vê, ó, a década de 50, a população urbana era bem menor do que a população rural, ou seja, a maioria das pessoas viviam nas cidades, no campo, né? Então trabalhava lá na agricultura e tal, porque a maioria dos países tinha economia agropecuária, né? Criação de animais e plantio, né? E aí o que acontece? Com o tempo, aumento da população. Por muito tempo, aumentou a população urbana, aumentou a população rural, elas se mantiveram no mesmo patamar que estavam antes, né? Então, a população rural maior do que a população urbana. Mas aqui, ó, em 2010 aproximadamente, nós tivemos o encontro, né, um pouco antes, ali em 2005, 2007, e a partir de 2010, a população urbana no mundo, tá? Isso aqui é mundial, passou a população rural. Então, nós passamos a ter mais pessoas nas cidades do que na zona rural, tá? Isso é do mundo, tá, pessoal? E vai continuar assim, cada vez aumentando mais a população rural, a urbana e a rural se mantendo até mesmo diminuindo, tá? Se nós pegássemos do Brasil,
a gente veria que esse número, na verdade, mudou antes. Aqui no Brasil, a população urbana, ela se manteve como menor do que a rural até ali por volta da década de 60 e 70, até. Lá na década de 70, mais ou menos, é que a população urbana passou a população rural, tá? Por causa da industrialização do Brasil ali na década de 50, tá? Começou lá com o Juscelino Kubitschek, que ele trouxe as empresas multinacionais, estrangeiras e tal, né? Principalmente automobilística, né? Que nem a Ford, a Volkswagen, a Fiat, que aí as pessoas passaram a ir morar nas cidades, né? Por causa de questão de emprego, condição de vida e tudo mais. Hoje já não tem tanta diferença, porque vocês sabem muito bem, quem vive na zona rural pode ter uma vida tão boa quanto quem mora na cidade, né? Tem acesso à internet, tem acesso à luz elétrica, à água, tudo não é um problema mais tão grave, tão coisa, e tem oportunidade de emprego, né? De trabalho, então, de renda. Então, mas na época aconteceu, tá? E aqui no segundo nós temos a tabelinha com a porcentagem, né? Então, olha lá, 1950, urbano 29%, rural 70%, né? E aí se manteve a urbana menor do que a rural até 2010, quando a urbana chega a 51 e a rural 48. Então, a partir daqui, nós temos uma população urbana maior do que a rural. Vou só ver aqui, porque a Nicole estava querendo entrar. Vai. Ah, foi. Olá, Nicole. Oi, desculpa o atraso. Não, não. O importante é vir. O importante é participar, tá? Então, ó, então, no fim da década de 50, somente alguns países europeus, então ali França, Alemanha, Inglaterra, tá? Estados Unidos, e nos Estados Unidos a maioria da população vivia nas cidades. Então, só nesses países mais ricos, mais desenvolvidos, que tinha mais indústrias e tal, que nós tínhamos a população vivendo mais nas cidades. No resto do mundo, como a população vivia mais no campo, porque dependia muito da produção agrícola, agropecuária, né? Atualmente o mundo é urbano, pois desde 2007 as cidades, a população das cidades é superior à do campo, né? Então lá, a gente para novamente. 50 nós tínhamos 30% da população na cidade, em 2018 55, e a previsão, tá? Previsão é de que continue a crescer, ultrapassando 68% em 2050. Quer dizer que vai chegar um ponto que não vai ter população rural, só vai ter população urbana? Eu não vou dizer que vai acontecer, tá, gente? Porque ainda vai precisar de pessoas trabalhando no campo. A gente precisa de comida, a gente precisa de carne, a gente precisa de leite, né? Nós precisamos de vegetais, de verduras. Mas o que acontece? Por que isso está acontecendo? Primeiro, porque por causa da questão das indústrias, das escolas, hospitais, de uma vida melhor, digamos assim, nas cidades, mas também por causa da mecanização do campo, né? Que vocês sabem até melhor do que eu, a maioria de vocês vive na zona rural e lida com isso todo dia. Hoje em dia, você tem todo um maquinário que faz colheita, que faz o plantio, né? Que cuida da coisa. Então, hoje, uma pessoa num trator, numa máquina, faz o serviço que era feito por centenas de pessoas no passado, né? E nem faz muito tempo, né? O meu pai trabalhou quando jovem, lá na década dos 70, 60, 70, ele trabalhou na colheita de cana. Era uma quantidade enorme de cara trabalhando lá, pô, fazendo a colheita. Hoje você tem lá, passa a colheitadeira e tira, e é um cara só. E já estão desenvolvendo de uma forma que no futuro nem esse cara dirigindo vai precisar, porque vai ser tudo por GPS. Então, o cara não tem emprego, ele vai para onde? Ele vai para a cidade, né? Então, é por isso que a gente vê que a urbanização está acontecendo muito rapidamente. E só que ela aconteceu de forma desigual entre os diferentes lugares, diferentes continentes, né? Por quê? Nós vimos que ela acontece primeiro nos países mais ricos, né? Eu falei, primeiro Estados Unidos e Europa. Hoje ela já aconteceu, né? Já passou, já aconteceu em alguns países como o Brasil que estão em desenvolvimento. Mas ainda há muitos lugares, muitos países que a população vive principalmente no campo, porque
depende, né, da atividade da agricultura, da pecuária e do extrativismo para viver, né? Isso acontece principalmente na África e na Ásia, tá? Que é justamente os continentes, como a gente viu antes, são justamente os continentes que nós vamos ter o maior crescimento da população no mundo e, por consequência, da população urbana, tá? Por quê? São países que ainda vão passar pela sua industrialização, que estão passando pelo crescimento das indústrias, tá? É onde vai se desenvolver essa indústria ainda, e aí vai ter um aumento das cidades, tá? Então, lá, ó, projeções da ONU, até 2050 haverá um acréscimo de 2,5 bilhões de pessoas na população urbana. É muita gente, né, gente? Se vocês pensar, isso aqui dá praticamente a população dos dois grandes, maiores populosos países do mundo, que é a China e a Índia, tá? Dá aproximadamente isso. Principalmente a África, 90% desse valor, desses 2 bilhões e meio de pessoas que vão viver nas cidades, vão estar na África, tá? E, ó, desses também, Índia, China e Nigéria serão 35%, os países mais populosos que nós vamos ter nessa época, tá? Os continentes hoje mais urbanizados, América do Norte, com 82% da população vivendo nas cidades, tá? O que é a América do Norte? Estados Unidos, Canadá, tá? A América Latina, que é onde o Brasil está, o México, a Argentina, 81, né? Europa, 74 e Oceania, 68. E aí a Ásia e a África são os que têm menos, com 50 e 43% da população vivendo nas cidades, né? Então a Ásia já igualou, né? Isso muito por causa, por exemplo, do Japão, que já é o país mais urbanizado da Ásia, e a China, que já está urbanizando bastante, crescendo muitas cidades, e na África, porque está tendo ainda não é muito, porque são poucos países que têm bastante cidade. É tipo África do Sul, Egito, mas fora esses, né? A gente vai ver aqui no mapa, ó, é África do Sul, Egito, Argélia, o resto, ó, o mapa aqui, quanto mais escura a cor, mais urbanizado, né? Mais pessoas vivendo nas cidades. Então, ó, pode ver, América do Norte, parte da América Latina lá, México, Brasil, né? Europa e Oceania. A África, a gente vê que é um ou outro que tem bastante, ó, é a Argélia, esse outro país aqui que eu não lembro o nome, né? Esses dois aqui. E em segunda instância aqui, a África do Sul e alguns outros. O resto está tudo abaixo dos 50%, ó, dos 60% de população vivendo nas cidades. E o mesmo acontece na Ásia. Olha para vocês verem. A China, a Índia, quer dizer, é um dos países mais populosos do mundo, né? O segundo país mais populoso do mundo. E ela está na faixa de 20 a 40% da população vivendo nas cidades. Ou seja, é uma população enorme, mas em que a maioria vive na zona rural, tá? Porque não tem oportunidades na cidade, então ainda tem que viver na zona rural, tá? E vale lembrar, pessoal, que aqui é muito diferente, por exemplo, a zona rural do Brasil, dos Estados Unidos, da zona rural dessas regiões, tá? Aqui, vocês sabem, vocês têm uma vida até que tranquila, confortável, né? Nesses lugares, muitas vezes, as pessoas vivem em assentamentos, tipo, sem energia elétrica, sem água, sem internet, sem nada do tipo, tá? Só vivendo ali, sobrevivendo com a agricultura, tá? Básica. O crescimento das cidades tem como consequência a formação de metrópoles. Metrópole é uma grande cidade, tá? Uma cidade ali muito grande, com pelo menos 1 milhão de habitantes, tá? Então, as nossas capitais, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e outras cidades, como, por exemplo, Campinas, tá? Cidades grandes. Metrópole é uma cidade grande com mais de 1 milhão de habitantes. E vai acontecer a conurbação. Guarda bem isso aqui, pessoal, que isso aqui é importante e eu provavelmente vou cobrar na prova. A conurbação, esse nome estranho, é um processo. Qual que é esse processo? É quando um ou mais aglomerado urbano, ou seja, um ou mais cidade, metrópole, né, se expande e se integra, né? O que que isso significa, professor? Pensa duas cidades, uma vizinha a outra. As duas cidades elas vão crescer.
E aí uma dessas cidades cresce a ponto de se encontrar com a outra e assimilar, a outra cidade passa a fazer parte dela, né? É o caso que aconteceu com São Paulo e praticamente todas as capitais brasileiras que elas cresceram, né? Então vamos pegar São Paulo, ela cresceu, ela foi crescendo ao longo dos tempos, né? E aí tinha ali próximo dela cidades como Diadema, como Vila Mariana, como é, outras cidades que tinha ali na região, e quando São Paulo cresceu, ela se encontrou com essas cidades, que elas também foram crescendo no seu próximo ritmo, né? Santa Amaro, tá? Então, ela foi crescendo e encontrou com elas. E aí, o que aconteceu? Chegou um ponto que São Paulo continuou crescendo, e essa cidade foi envolta e passou a fazer parte de São Paulo. Então, hoje, por exemplo, meu irmão mora em Santo Amaro, na região sul, na zona sul de São Paulo. Hoje é considerado São Paulo, Grande São Paulo, mas era uma cidade, Santo Amaro é uma cidade, mas São Paulo cresceu tanto que ela integrou, como que, ela comeu, digamos assim, ela engoliu a cidade de Santo Amaro, e hoje Santo Amaro é parte de São Paulo, é como se fosse um bairro de São Paulo, tá? Então, isso acontece, e pode acontecer até mesmo com cidades menores, tá? Vamos pôr aqui, ó, Guaxupé e Guaranésia tá uma distância bem pequena as duas, né? São 10 quilômetros. Pode acontecer num futuro, isso eu não sei se vai acontecer, mas pode acontecer, de à medida que as duas crescerem, elas se encontrarem, e aí elas formarem uma massa única, né? Que vai ser esse processo de conurbação, elas vão se juntar em uma única rede urbana, uma única massa de, de, de cidade, uma única cidade. Aí elas podem se manter, mesmo estando ali juntas, elas podem se manter separadas, ou elas se juntam e uma domina a outra, né? Normalmente a maior domina a menor. No caso, Guaxupé dominaria Guaranésia, né? E aí, nesse processo, quando essa cidade se encontram e tem essa conurbação, nós vamos ter a geração de uma megalópole, tá? A megalópole é a junção, né, a concentração dessas cidades, né, lá. É uma região urbana, ou seja, uma área de cidades de grande concentração econômica, muita economia, muito dinheiro, muita coisa, com grande fluxo de pessoas e mercadorias, né? Formada por duas ou mais metrópoles integradas, além de cidades menores. Então, a megalópole é a junção de duas ou mais metrópoles, duas ou mais grandes cidades que se encontram e se juntam em uma só, tá? Então, ó, quais que são, então, as maiores aglomerações urbanas, as grandes megalópolis do mundo? Eu coloquei aqui as 5 maiores, tá? Tem mais, mas essas aqui são as 5 maiores. Nós temos Tóquio, no Japão, que é a maior do mundo, 37 milhões de habitantes, tá? Nova Delhi, na Índia, 29 milhões. Xangai, com 26. Cidade do México e São Paulo, as duas com cerca de 22 milhões de habitantes. A Cidade do México vem primeiro porque ela tem um pouquinho mais, né? Nos 1.000 e poucos habitantes ali, que há mais do que São Paulo, tá? Então, não precisa se preocupar em decorar quais são, tá? Isso aqui é só mais por curiosidade para vocês. Então, aqui, ó, eu coloquei as fotos das 5, né? Aqui nós temos Tóquio, tá na ordem, né? A famosa Torre de Tóquio, vocês podem ver que é uma cidade bem moderna, bem desenvolvida, né? Num país desenvolvido, então, a cidade é bem avançada e tudo mais, né? Apesar de ter coisas antigas, né? Que nem esse aqui, ó, nós temos um templo, né? Para um templo, não sei se é budista ou shintoísta. Depois nós temos Nova Delhi, olha que diferença. Se Tóquio era uma cidade extremamente avançada, tecnológica, Nova Delhi já é uma cidade mais antiga, né? Ali que nós temos um templo, provavelmente um templo budista também, né? Bem mais simples, né? Enquanto Tóquio é cheia de arranha-céus, né? Aqui em Nova Delhi já são prédios mais baixos, uma coisa mais simplificada, né?
A Xangai segue o mesmo estilo de Tóquio, né? Uma cidade bem avançada, tecnológica, com arranha-céus e tudo mais, né? Não quer dizer que toda cidade é assim, tá, gente? Às vezes a periferia já é menos desenvolvida, tá? A área externa. Aqui nós temos a cidade do México, pode ver, já é uma cidade mais simples também, né? Olha lá. E, por fim, a São Paulo, tá? Olha lá, já é uma cidade bem, com bastante arranha-céu. Aqui é o MASP, tá? Lá em São Paulo, é um museu que tem lá, muito bonito. Ainda quero ir lá um dia, tá? Então, vocês podem ver, já é uma cidade bem mais avançada. Todas elas são megalópolis, tá? Cidades gigantescas, né? Formadas pela junção de várias, formadas pela conurbação entre São Paulo e outras cidades menores, tá? Hoje nós temos 33 megacidades ou megalópolis, tá? Que no total somam 453 milhões de habitantes, o que dá 12% da população urbana do mundo, tá? E até 2030 se projeta que nós vamos ter 43, ou seja, nós vamos ter 10 mais cidades, mais 10 cidades que vão atingir esse nível de megacidade. A maioria na Ásia e na África, que é justamente onde está tendo o maior crescimento populacional do mundo, né? As cidades que crescem, mais crescem, é, nós vamos ver, porém, são aquelas que têm menos de 1 milhão de habitantes, tá? Que é onde nós estamos tendo o maior crescimento da população hoje no mundo, tá? Então, essa questão da população, ela é bem variada no mundo todo, né? E a gente vê que esse crescimento está acontecendo principalmente na Ásia e na África, e é onde nós vamos ter o maior crescimento da população urbana, tá? E o Brasil está nesse bolo, tá? Hoje nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Que está dentro das megalópolis. No futuro nós vamos ter mais algumas, então Belo Horizonte, a previsão é que mais algumas, como Belo Horizonte, é, Porto Alegre, Brasília, vão chegar nesse nível, tá? E pode até que ser outras cidades que não são capitais. Por exemplo, Campinas é uma metrópole, ela tem mais de 1 milhão de habitantes. Tem Campinas, acho que são duas ou três, eu não lembro quais são as outras, tá? Aqui na nossa região nós não temos ainda uma metrópole, mas nós temos, por exemplo, Passos e Pouso Alegre, que são cidades grandes, já estão com quase, devem chegar aos 500 mil habitantes, né? Poços tem 200 mil, 200 e pouco, uma coisa assim, tá? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Falem comigo. Vocês... Ih, tá todo mundo dormindo, ó.